E agora uma informação importante para o produtor rural. O Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, que cuida, por exemplo, da Previdência, da aposentadoria, suspendeu a autenticação de documentos e os prazos para cumprimento de exigências dos segurados rurais especiais por 120 dias. Portanto, suspensas essas exigências por 120 dias, 4 meses. A medida de portaria 295 foi publicada no Diário Oficial da União no dia 16 agora de abril. Para entender como ficam os direitos dos segurados de agora em diante, o repórter José Cunha conversou com a advogada previdenciária, o previdenciarista, doutora Penélope Caixeta. Vamos ver a entrevista. Devido à pandemia provocada pelo novo coronavírus, o INSS divulgou a suspensão das exigências para o segurado rural especial. Para saber um pouco mais sobre esse assunto, vou conversar com a Penélope Caixeta, que é advogada previdenciarista. Penélope, quais são os principais pontos que englobam essa suspensão? Essa portaria visa suspender os prazos para cumprimento de exigência por 120 dias, que são praticamente 4 meses. Quais são os documentos que deixam de ser exigidos ali, que os produtores deixam de apresentar ou de ter que apresentar para que eles possam requerer essa aposentadoria? Então, funciona assim. Quando o segurado faz o requerimento da aposentadoria, ele leva até o INSS os documentos que comprovam o período que ele trabalhou, que são 15 anos, e a mulher quando completa 55 anos de idade e o homem quando completa 60. Quando esses documentos chegam no INSS, eles são recepcionados por um atendente. Após isso, é um analista, um outro servidor, que vai analisar, que vai checar e ver se está tudo em conformidade. Quando ele percebe que o segurado deixou de levar algum documento que era importante, ou então que ele levou um documento que foi digitalizado, mas ele precisa que esse documento seja autenticado, ele faz uma carta de exigência. Essa carta é enviada para o segurado por correspondência ou ainda pelo e-mail, se ele fez essa opção. Então, é essa carta, são esses documentos que ele precisa levar até o INSS, que tem esse prazo agora suspenso por 120 dias. Além disso, foi dispensado também a questão de autenticação, algumas outras burocracias, né? Isso facilita, então, vai facilitar aí para esses produtores? Sim, isso vai facilitar, porque agora ele não precisa autenticar esses documentos, ele não precisa levar esses documentos à agência para serem autenticados. Um outro documento que também deixou de ser exigido nesse período de 120 dias é a autodeclaração do segurado rural. Porque esse documento ele é um tanto complexo para ser preenchido. Ele é um documento que tem de 3 a 4 páginas e muitas vezes o segurado não consegue preencher esse documento sozinho, ele precisa de ajuda. Ele precisa, nesse documento, informar o nome e o CPF de pelo menos 3 vizinhos confrontantes. E nesse momento de distanciamento social, é mais complicado ele conseguir tudo isso. Então, esse documento também não vai ser exigido nesse primeiro momento. Com relação ao atendimento, esses produtores que têm esse direito, como é que eles fazem para dar entrada nessa documentação? Então, agora, como as agências estão fechadas, eles podem dar entrada sozinhos pelo site do Meu INSS, ou então através de uma entidade conveniada, ou então através dos advogados. Nós temos sistemas para dar entrada no processo de pedido de aposentadoria, que nesse período, nesses 4 meses, esses documentos vão ser mais flexibilizados, porque, por exemplo, não vai ser exigida a autodeclaração do segurado rural especial. Penélope, e essa flexibilização, ela não corre o risco de dar margem para algum tipo de fraude? Sim, é muito importante isso. O segurado tem que tomar muito cuidado na hora dele selecionar os documentos para dar entrada nesse pedido de aposentadoria. Porque se houver indício de fraude, ele vai responder administrativamente e penalmente. Isso a portaria 295 prevê. Tá certo, Penélope, obrigado pela sua participação com a gente. Conversei com a Penélope Caixeta, advogada previdenciarista, que falou agora como vai ficar essa suspensão das exigências dessa documentação pelo INSS para que seja dado entrada no seguro rural pelos pequenos produtores. Lembrando que o prazo é de 120 dias. De Campo Grande, Mato Grosso do Sul, José Cunha.